eu era uma pessoa que eu tinha uma vida muito comum. Eu não expunha a minha vida nas redes sociais, eu não mostrava onde eu tava. Eu era aquela pessoa que postava, assim, uma vez a cada 10 dias nos stories, sabe? Uma coisa assim, eu não era de postar. Inclusive, na época que eu me inscrevi no programa, eu tinha acabado de ficar 6 meses sem rede social. Eu tinha desativado o meu Instagram na época do começo da primeira fase de pandemia. Eu desativei o meu Instagram, porque tava me fazendo mal ficar vendo a vida dos outros. Então eu tava numa fase que eu tinha desativado por 6 meses as redes sociais, e eu só ativei porque eu tinha me inscrito no programa para as pessoas, né, eu imaginava que os diretores poderiam estar vendo o que eu tô fazendo. Nem sei se eles olhavam ou não. Mas aí, por isso só que eu ativei as redes sociais. Então, eu não era uma pessoa de ficar postando meu dia a dia. E aí, você se vê numa obrigação de sair dali, e não só de postar, mas também de entender a sua responsabilidade de fala e no que você vai influenciar as pessoas. E isso é muito difícil, principalmente para quem é anônimo 100%, como eu era, por exemplo. Eu era de Brasília, então eu sou de um lugar que nem tem grandes figuras públicas, assim. Então eu nunca convivi, nunca tive amigos que eram de vida pública ou algo do tipo. Então pra mim era realmente completamente novo, sabe? Então quando eu me vi naquela realidade de ser obrigada a postar, tomar muito cuidado com cada palavra que você fala, porque às vezes, por mais que você não fale uma frase, vai pra uma página de fofoca distorcido que você fala, sabe? É cortado uma frasezinha, uma palavra, e aí eles distorcem tudo. E a pessoa entende o que quer também, né? Exatamente. Então isso é muito difícil. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, mas eu tive que aprender. Eu fui obrigada a aprender a minha responsabilidade de fala, de tudo, assim, sabe? Porque quando você não é uma pessoa pública, você pode pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa. Claro que com responsabilidade também nos seus atos. Só que assim, você pode falar com, sei lá, com a tua mãe, com teu amigo mais próximo, você pode falar. Quando você tá numa internet, você tem que ponderar tudo, porque tem crianças que te assistem, então tem idosos que te assistem, tem várias classes sociais diferentes que estão te assistindo ali, então você tem que ter essa responsabilidade até com, sabe, coisas que você não teria com o seu público normal ali, sabe, do Instagram. Então, sabe, tem que pensar que tem muita criança que gosta de mim de alguma forma. Tomar cuidado com falar um palavrão na minha rede social já é uma forma de influência para aquela criança. Foto muito sensual, ou, sabe, todas essas coisas a gente tem que pensar depois quando você se torna uma pessoa pública. Claro que tem gente que não tá nem aí, mas assim, eu acho que pra mim era muito importante isso. Como eu vim de um meio que era corporativo, eu tinha muito medo de não conseguir voltar pra esse meio algum dia. Então, pra mim era muito importante qualquer fala que eu tivesse, qualquer coisa que eu tivesse, pra eu não ir pra um lado negativo da minha imagem, sabe? E pra mim isso era importante. Claro que tem pessoas que não ligam pra isso, né? Porque os outros estão pensando sobre ela. Mas pra mim era uma coisa que me deixava muito ainda, acho que andar num limbo, assim. Pra mim era muito difícil. E eu tive que aprender na marra, porque, nossa senhora, como eu apanhei pós-programa, assim.